Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, para a gente falar muito sobre os retornos para o técnico Roger Machado no CT Parque Gigante, a preparação para os duelos contra o Palmeiras e o Clássico Grenal após esta data FIFA. O Inter procurando investidores para o seu projeto e um aporte de 100 milhões que pode acontecer. A gente fala sobre a possibilidade de Inestrosa jogar no Internacional e os milhões e as possibilidades em relação a Ener Valencia. Tudo nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. E quero falar aqui também de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso, início de mês? A Mais Ágil vai te ajudar com o teu FGTS, aquele valor que fica parado naquela conta junto ao governo, tu não sabe quanto tem, como que se saca esse valor. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar essa grana em até 1 hora e botar na tua conta, tá certo? Chama o pessoal pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela ou pelo link que tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante. A reapresentação do grupo de jogadores foi folga para todo mundo no final de semana. Estavam treinando desde a última terça-feira, folgaram no final de semana e retomaram as atividades hoje no CT Parque Gigante. E tem algumas novidades importantes nesse treinamento, tá? 3 jogadores voltaram a trabalhar e são retornos importantes para o Roger Machado. O volante Ronaldo, que tinha um edema ósseo no joelho direito, ele era desfalque desde o jogo contra o Flamengo, a derrota por 3-1? 3-1, isso, no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, antes do jogo de volta da Libertadores. O Gabriel Mercado, que desde o jogo de ida da Copa do Brasil, nas oitavas de final contra o Fluminense, teve diagnosticado uma lesão na panturrilha. Ele tinha voltado de uma cirurgia, então se trata com normalidade lesões musculares a partir de muito tempo inapto, né, sem poder jogar. Então o Ronaldo voltou, o Mercado também, e o Rafael Borré ficou fazendo um fortalecimento muscular durante a primeira semana de atividades durante a data FIFA. Esses 3 jogadores devem ficar à disposição contra o Palmeiras. O Mercado a gente pode botar ali um asterisco porque é um jogador que teve uma lesão no joelho, já de mais idade, passou por uma cirurgia, voltou e teve uma lesão de panturrilha, então eu não descartaria o Mercado ou nem entrar contra o Palmeiras ou até não ser relacionado por conta disso, tá? Porque a gente sabe que é gramado sintético lá no Allianz Parque. O Bruno Tabata segue como ausência, se recuperando de lesão muscular. Vale a gente lembrar aqui que 4 jogadores vão retornar durante a semana, tá? Rocher, Alan Benítez, Gustavo Prado e o Ener Valencia. Esses 4 jogadores estão servindo as suas seleções. No caso do Gustavo Prado, a seleção brasileira sub-20. Vão ficar à disposição também do Roger para o jogo contra o Palmeiras, sábado, dia 13, às 18h30, no Estádio Beira-Rio. Eu quero falar aqui sobre a procura do Inter por investidores, porque tem uma novidade importante. E não é só uma procura de investidores pensando em elenco, em reformulação para a próxima temporada, mas o Inter também está procurando uma ajuda pensando no CT de Guaíba, que é um CT que o Inter vai fazer uma reforma. A gente sabe que no último ano o Inter, inclusive, intensificou as conversas para que isso aconteça. Existe uma preocupação por conta das enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, que atingiram e bastante o município de Guaíba, que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e o Inter fez, ao longo do último ano, até esse ano de 2025, diversos estudos para entender o que precisaria ser feito na área para que, caso tenha uma nova enchente ou uma chuva muito forte, que a gente sabe que no CT aqui, Parque Gigante, que é ao lado e às margens do Rio Guaíba, já alaga por conta de uma chuva forte, quem dirá em meio a uma enchente, o que precisaria ser feito para não ter esse tipo de problema lá em Guaíba. E o Inter, inclusive, aumentou o investimento que precisa ser feito, tá? A perspectiva de investimento. Antes o Inter via que com 70 milhões poderia fazer o CT de Guaíba. Hoje o Inter entende que precisará de 30 milhões a mais. 100 milhões de reais para fazer o CT e ir para Guaíba nos próximos anos, e por conta disso o Inter está procurando alguns investidores no mercado para que possam ajudar o Inter nesse sentido. E aí, claro, a gente abre diversas possibilidades. Um investidor que quer ter uma porcentagem, ou um investidor que quer
campanha de publicidade, uma marca famosa que aportaria os 100 milhões de reais e colocaria a sua marca no CT de Guaíba, aí vai depender. Mas o Inter está procurando esses investidores para que até o final do ano tenha uma definição e quem sabe já a partir de 2026 possa começar a construção do CT de Guaíba, tá? Deixa eu falar aqui sobre a situação do Ener Valencia, tá? Rapaziada, tu que tá assistindo esse vídeo ainda e não te inscreveu no canal, te inscreve agora. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito. É só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Tu pode fazer pelo telefone, pelo computador, pelo notebook, pelo iPad, tablet, que seja. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e já fica o convite. Amanhã, Café com o Lucas, respondendo as perguntas dos inscritos aqui no canal, que enviaram a pergunta. A caixinha ainda tá aberta, tá? Tu ainda pode mandar tua pergunta lá no Instagram, _ o Lucas Dias, manda tua pergunta por lá, que eu vou responder amanhã aqui no canal. Tá? Porque a gente falou aqui no canal que o Ener Valencia amanhã contra a Argentina lá em Quito, no Equador, vai fazer a sua última partida em solo equatoriano com a camiseta da sua seleção, tá? Depois disso ele vai jogar a Copa do Mundo. A gente sabe que a seleção do Equador não tem uma grande perspectiva de avançar às oitavas ou passar de uma eventual oitavas de final de uma Copa do Mundo no ano que vem lá nos Estados Unidos. Então, a Copa do Mundo vai ser o último torneio e serão os últimos jogos do Ener Valencia pela seleção do Equador. O que acontece, tá, gente? Algumas informações têm circulado sobre o que o Inter poderia fazer em relação ao futuro do Ener Valencia. Vale a gente colocar aqui. O Ener tem ainda 10 meses de contrato com o Internacional. A gente tem que contar aqui também 13º e férias. Se a gente contar que ele ganha, então, 1,5 milhão por mês, ele ainda tem para receber do Inter até o fim do contrato entre 16 milhões e meio e 17 milhões de reais para receber do Inter, sendo um jogador que hoje é terceira opção na hierarquia de atacantes de centroavantes do Internacional e que a gente sabe que o ciclo dele basicamente chegou ao fim. Não tem muito de onde tirar do Ener Valencia nesse momento. A gente sabe que existe um plano dele de encerrar a carreira no Emelec, o clube que o formou lá no Equador, mas o Emelec não vai chegar no Inter e fazer uma proposta para tirar o Ener Valencia daqui. Possivelmente o Emelec vai tentar, na virada do ano, assinar um pré-contrato com o Valencia para ele sair de graça depois da Copa do Mundo no meio do ano, que é quando termina o seu contrato com o Internacional. Então, assim, vai ser difícil para o Inter. E isso eu, inclusive, hoje estava conversando com uma pessoa dos bastidores do clube e eu vi, cara, vai ser difícil fazer alguma coisa em relação ao Ener Valencia, tá? A não ser que ele mude de perspectiva do nada na virada do ano e aceite jogar, por exemplo, nos Estados Unidos, Arábia Saudita, México, que ele já jogou no Tigres. Se não surgir algo do tipo, vai tudo se encaminhando para ele voltar para o Emelec e aí vai ser difícil conseguir dinheiro e aí o Inter vai ter que pagar esses 16 milhões e meio em salários, 13º e férias para o Ener Valencia até o fim do contrato. Outro jogador estrangeiro que está sendo falado no Inter, a situação falada no Inter, é a do Inestrosa, tá? Jogador que se destacou na primeira fase da Libertadores pelo Atlético Nacional, nos jogos contra o Inter, inclusive, principalmente no jogo lá na Colômbia, em Medellín, jogador do Atlético Nacional, 23 anos, com passagem por seleção da Colômbia. O jogador volta a entrar na pauta do Internacional. Claro, vale a gente colocar aqui, o Inter não poderia contratar o Inestrosa agora, tá? Porque a janela fechou, o Inter só pode ainda contratar jogadores que tenham rescindido seus contratos até o dia 2 de setembro, fechamento da janela, que não é o caso do Inestrosa, ou jogadores no mercado nacional que o Inter pode inscrever até o início do próximo mês de outubro, tá? Mas a informação é de que o Inter volta a dar uma olhada no Inestrosa pensando na janela do final do ano, pensando na janela do verão e, claro, na próxima temporada, que a gente sabe que o Inter deve fazer maiores investimentos por ser um último ano de gestão, para dar basicamente aquilo que a gente tem chamado de all-in do presidente Barcelos, para tentar aí, com maior tranquilidade, indicar um sucessor e alguém para concorrer da situação às eleições do final do ano que vem. A situação do Inestrosa é a seguinte, tá? Ele teve propostas do Cruzeiro, do Botafogo e do Fluminense lá na última janela, não teve negócio. O Atlético Nacional, por estar na Libertadores naquele momento, depois foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo nas oitavas, o Atlético Nacional decidiu segurar o garoto de 23 anos, que é um dos principais jogadores da equipe, tá? Quando o Inter ouviu a situação do Inestrosa, ouviu dos dirigentes do clube colombiano o que precisaria ser feito e do staff do Marino Inestrosa, o Inter entendeu que precisaria disponibilizar pelo menos 5 a 6 milhões de dólares por 50% do Inestrosa.
naquele momento. Mas também lá, quando o Cruzeiro tentou, quando o Botafogo e o Fluminense tentaram, se falavam de valores até acima disso, tá? Mas a informação que o Inter tem é que seria, naquele momento, no meio do ano, 5 a 6 milhões de dólares por 50%. Só que vale a gente colocar aqui, né? O Inestrosa foi eliminado da Libertadores com o Atlético Nacional, decidiu ficar, não se valorizou, inclusive se desvalorizou. Pode ser que o valor baixe para a próxima temporada. Mas é um jogador para ficar de olho, porque o Inter está atento a essa situação, ainda mais que ele tem 23 anos e ele sabe que o mercado, para quem sabe botar ele um dia na Europa ou no mercado que pague melhor, é o brasileiro e não o colombiano. Então a gente tem que ficar de olho no Inestrosa, que volta ao radar do Internacional, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.